carro era de um desembargador. Ele falou a parte de São Paulo, lá onde ele tinha oficina, que esse carro era de São Paulo mesmo. E ele falou que era um tiozinho, era um senhor colecionador. Ele trouxe o carro pro Brasil e ele precisava revisar o carro. Ele contando pra mim. Aí ele não deu bola, porque o cara falou que era um ômega. E o cara é peseiro, meu. Preparador. Ômega. É um ômega. Não, mas não traga. Assim, não, ele fez desfeito. Ele falou pra Mike, sinceramente, eu fiz desfeito do carro. Eu fui lá e tal. Aí o cara vinha toda semana. Porque parece que a oficina dele era de frente com um negócio lá bem importante, onde ficava desembargador, os caras lá importantes. Tipo um fórum. Isso, um exemplo. Isso daí. É. E esse cara todo dia ia na oficina dele pedindo pra ele ir lá. Aí ele falou, cara, o cara me encheu tanto o saco que eu vou ir lá. Aí ele entrou lá no galpão, ele falou, Michael, tinha moto lá que eu nunca vi na vida, moto a vapor, uns carros antigos lá que eu nunca vi na vida. E o cara foi e tirou a capa. Na hora que eu olhei aquilo ali, eu falei, meu, mas que ômega que é esse? E trouxe o carro pra oficina. Tiraram o vazamento do motor do carro, né? O cara queria que tirasse um pouquinho, extraísse um pouco mais de potência. Ele falou que ele trocaram as turbinas, trocou as Wastegate, aumentou mais um pouquinho a pressão. Então 380 cavalos. Então, isso, 377. E o cara pediu pra tirar um pouco mais de potência. Tirou um pouco mais. Então foi uma manutenção isso, avançada. Isso, eles trocaram turbina, tudo. Porque o carro já tinha uma quilometragem. É que isso faz muito tempo, Bruno. Isso aí que a gente tá falando. Eu tenho que perguntar pra ele, mas é coisa de quase 20 anos aí. Nossa, mano. O tempo, é muito tempo, ele contando. Aí ele falou, eu vou contar a história que ele contou pra mim, eu vou resumir um pouco. Aí eles fizeram a manutenção no carro, trocaram os bicos. Eu tenho certeza que é o carro porque ele contou pra mim as coisas do carro que eu conheço. Falou pra mim que a injeção do carro é uma Rochester. Sim, acabou. Falou, mas lá usava uma Rochester. Aqueles biquinhos parecidos com o bico do Corsa, que é um bujãozinho que ele é preto de metal. Cara, ele falou, que da hora! Colocamos bico Bosch e tal. Ele falou, isso nós trabalhamos o carro na gasolina. Aqueles biquinhos resumindo, o carro saiu de lá com 500 cavalos. Nossa senhora. Eles falaram que eles pegaram uma avenida lá. 500 cavalos. Eles pegaram uma avenida que eles deram uma esticada no carro, uma puxada, que ele falou, Michael, eu coloquei 240 no carro, mas numa reta curta que eu testava os carros turbo. Ele falou, eu fiquei impressionado com o carro. Foi os carros que mais tocou assim em mim, que eu mexi. E o Bruno e o Rodrigo sabem os carros que ele monta. Sim. O cara monta um carro de 800 mil cavalos de violento. E ele falou assim que o carro é o carro que mais tocou nele até hoje. Porque era um carro de rua. Maicão. Entendeu? E ele contando. Esse carro tem uma história. Ele quebrou no dinamômetro, ele estourou a corrente de comando no dinamômetro, ele tirou o cabeçote. Nossa. Ele fala, é um cabeçote de 24 válvulas e as válvulas é a mesma do Calibra. Ele falando. É a mesma válvula do motor X20Z. É a mesma válvula que usa no Calibra. Aí eles conseguiram, importaram um jogo de junta, mandou fabricar a corrente do comando aqui no Brasil, porque não tinha. Ele estourou a corrente. Nossa, e esse carro tinha um problema de aquecimento já quando foi pra ele. Então é ômega mesmo. Isso, ele tinha um problema de aquecimento. Ele conta pra mim. Então, mas não é um 4.1, era um 3.0. O que eles fizeram ainda, Rodrigo, pra baixar a temperatura? Ele falou pra mim assim, que na época, eu não lembro a marca, mas colocaram um aditivo que ele conseguia segurar a temperatura sem o carro ferver. Então, ele segurava mais. Mas assim... Tinha que colocar ele puro no motor. Então ele conta assim, bastante história pra mim do carro, e ele guardou isso daí pra ele, porque ele sabe hoje que é um carro que ele nunca mais vai ver na vida.